muito bem-vindos a mais um programa No Caminho. E hoje nós continuamos a te mostrar a cidade de Évora. Você teve aí no programa passado um pouquinho da zona rural, queijaria, animais, verduras, frutas, chofar. Mas no programa de hoje nós vamos realmente explorar a cidade e adentrar as muralhas de 2 quilômetros, 10 aí hectares, que nós vamos adentrar essas muralhas e descobrir a cidade antiga. Então fique conosco, ligadinho aí e conheça as maravilhas dessa cidade portuguesa. Ora bem, eu vou-lhe explicar agora a história desta pequena cidade dentro das muralhas de um castelo. Todas estas casas que se vêem aqui eram as casas onde se abrigava o povo quando os mouros atacavam os portugueses. Então, quando havia as guerras, os soldados se reforçavam aqui e o povo era guardado aqui, porque fora destas muralhas o povo era morto com facilidade. E então por isso se chama as muralhas e a guarnição do castelo de Évora, que é um dos castelos maiores do país. Portanto, tem aqui dentro, hoje é a antiga cidade, mas antes era a grande cidade do Alentejo. Porque Alentejo e todos os nomes que vêm de Ale, foram os mouros que colocaram esses nomes, não os portugueses. Então, por isso diz Alentejo, Alzejure, Algarve, todas essas coisas foram dos mouros. Só que a partir desta altura, os portugueses tomaram isto aos mouros e eles foram repatriados até Ceuta, até à sua terra. E então lá ficaram depois e os portugueses ficaram livres então aqui no seu país, que hoje é Portugal. Este é o aqueduto do Castelo de Évora. Ele começa na cidade e adentra aqui as muralhas, aonde também tem uma cidade dentro dessas muralhas. Ele tem pelo menos aí cerca de 1000 anos e ele é responsável por levar a água e abastecer, levar essa água até as caixas de cada uma dessas casas. Note que os moradores aqui de Évora aproveitaram a estrutura dos aquedutos para fazer residências. Lá na frente você vai ver que tem outros ainda da maneira original. E estamos aqui em uma dessas muitas ruas estreitas que existe cá dentro das muralhas. E o interessante é que essas ruas elas foram projetadas para receber cavalarias e não carros. Apesar de hoje passarem alguns carros, mas elas continuam sendo muito estreitas e em algumas delas nem se passam. E queridos, essas ruas e muitas das suas estruturas, elas se conservam intactas. Olha para essas pedras aqui que formam a estrutura das casas, olha para essas ruas, ela é toda formada dessas pedras. E queridos, isso não é uma cidade abandonada, as pessoas realmente vivem aqui. Quando você chega, existe um estacionamento enorme ao redor da muralha, onde ficam os carros. E aqui dentro existe muitos, mas muitos moradores. E algo, queridos, que uma informação interessante é que esta muralha e esse castelo aqui, se não for o maior, é um dos maiores de Portugal. E detalhe, não são ruínas, isso aqui está de pé e é história viva. Este é o templo romano, que foi dedicado à deusa Diana. Você que é conhecedor das escrituras, sabe também que Efésios ali tinha uma deusa, Diana, a deusa dos Efésios. Mas ali o nome do Rei dos Reis, o nome de Jesus falou mais alto e aquela cidade se rendeu aos pés
de Cristo. É o que nós vemos no livro de Atos, quando Paulo chega naquela cidade e aquela cidade vive um avivamento. Hoje, quando você visita a cidade de Éfeso, Selçuk, hoje na Turquia, você vai ver que o templo de Diana nada mais é do que um poste e ali em cima um ninho de passarinho. Mas a cidade de Éfeso está ali ainda de pé. Assim, queridos, está esse aqui monumento romano, mas já não há resquícios de adoração a essa deusa. Na época, havia-se muitas festas dos imperadores romanos, orgias como Sodoma e Gomorra mesmo, mas hoje, nesta cidade, não se adora mais a essa deusa. E em breve, muito em breve, toda essa cidade confessará a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nessa praça aqui nós encontramos a biblioteca, a biblioteca pública, nós encontramos aqui o Museu de Évora e à minha direita você encontra também o Museu de Artes e Cultura. E esta é a Basílica Central. Quando nós ficamos em frente a ela, nós nos deparamos com uma porta lindíssima, como você nunca viu. E também com uma arquitetura maravilhosa. Pena que nós não podemos fotografar lá dentro. Mas cada coluna, cada metro que você anda é assim uma arquitetura deslumbrante. Porém, para você que me assiste, eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas coisas. Ao meu fundo aqui você vai ver 12 homens ali nas estátuas representando os 12 apóstolos. Mas, queridos, a questão é, olha o que tem embaixo dos pés deles. Tem caveira, tem demônios. Então aqui, apesar de ser uma arquitetura bonita, é um local que mistura algo bíblico com algo assim demoníaco. Porque nós temos aqui essas imagens de caveira e demônios embaixo dos pés desses apóstolos. E não só isso, quando nós subimos essas escadas onde eu estou sentada, o que me chamou a atenção é porque temos 2 túmulos, um à minha direita e um à minha esquerda. E que eu acho estranho para uma recepção, como se a morte fosse o recado aqui da entrada. Então, quando você for visitar esses lugares, ore, guarde a sua mente, o seu coração e peça aí que os anjos do Senhor estejam com você, porque há sempre uma batalha espiritual na nossa mente. Ora, estamos aqui na Praça do Geraldo. A Praça do Geraldo vem do nome de um homem que era o capitão-mor desta cidade e que guardou as muralhas deste castelo até à sua morte, onde ele morreu entre uma das portas deste castelo. Estamos na igreja de São Francisco, popularmente conhecida como a Capela dos Ossos. Queridos, não são ossos assim artificiais, não são ossos de animais, se espantem, são ossos humanos que formam ali as estruturas da igreja. É uma capela mundialmente conhecida e visitada aqui nessa cidade. Aliás, tem algo importante que eu esqueci de falar. Toda essa muralha na qual nós encontramos durante toda a gravação desse programa aí, ela é patrimônio mundial da Unesco. Então as pessoas quando vêm nesta cidade, elas com certeza visitam tudo que está dentro dessas paredes. E queridos, nós ficamos aqui, estou com a equipe, nós estávamos ali para poder entrar, para ver, o que acontece lá dentro e também os ossos, e nós ficamos a brincar.
Na nossa Bíblia tem uma passagem, Ezequiel, que fala sobre o vale dos ossos secos. E lá Deus mandou Ezequiel profetizar. E querida, você imagina se Deus manda a gente profetizar naqueles ossos lá dentro e aquelas colunas começam a tremer. Aí essas pedras iam cair tudo em cima da gente, querida, porque os ossos ali iam viver, né, iam ganhar ali fôlego de vida. E essa estrutura toda, então, cairia em cima de nós. Mas essa é uma brincadeira para descontrair aí com você. A Capela dos Ossos foi edificada na primeira metade do século XVII e é a mais antiga de Portugal. Foi desde o princípio dedicada ao culto das almas e em seguida ao Senhor dos Passos. Relatos históricos dizem que este era o lugar preferido pelos eborenses para a sua última morada. Este espaço dedicado à oração e também à meditação sobre condição humana, espera-se que sirva de consolação uns aos outros e de notícia uns aos outros. Quando você visita essa capela, você vai ver uma frase que diz: "Nós, ossos, que aqui estamos, pelos vossos esperamos." Bom dia, olá. Eu vou explicar um bocadinho aqui do processo de retirada da cortiça. A cortiça é um material com muitas propriedades e que dá para muitas funções e para muitas utilidades. É um material que é extraído da única árvore que se extrai este material, que é o sobreiro. O sobreiro existe em Espanha, mas não é muito utilizado para muitos fins. Em Portugal, nós usamos muito a cortiça em inúmeras coisas. Podem ver como é que a cortiça é retirada. Isto é um protótipo feito à mão, com uma faca, é tudo feito à mão. E é daqui, desta árvore, que sai esta placa de cortiça, que tem depois também uns nós, que aqui não se vê porque isto é apenas um protótipo. Mas isto são pedaços da árvore genuínos, que são utilizados para muitos fins, como beber água, utilizar fruta. Ele é super impermeável, é um material mais impermeável do que a esferovite, é natural, dura 100 anos sem se degradar, não precisa nunca de ser tratado, porque é um material, como é que se diz, que ele próprio se autodesinfeta. Deste material pode também ser utilizado para pele, portanto é uma pele ecológica retirada da cortiça, com menos de 1 milímetro de espessura, com outro material aqui atrás que lhe dá mais resistência para não quebrar, mas ele é um material super plástico, não sendo plástico, sendo um material ecológico, é uma das vertentes. Outra das vertentes deste material são as malas. Este material é utilizado também em caixinhas. Nós utilizamos também para este fim. Temos muitos produtores a trabalhar este material hoje em dia em Portugal. Uma garrafeira. Das sobras da cortiça é utilizado para pavimento, para o chão das casas. É um material super quente, acolhedor, anti-umidade e anti-som. É um material com muitas propriedades e é natural. No final, as sobras da cortiça fazem uma prensa para os pavimentos e o que sobra dá, por exemplo, para embrulhar estes maravilhosos sabonetes, também feitos à mão. Então chegamos aqui numa reserva de árvores, onde são extraídas as cortiças para fazer malas, serviços artesanais e outras coisas. O pastor Damas vai explicar melhor. Com certeza. Boa tarde, paz do Senhor. Como vocês podem ver aqui, não sei se dá para filmar aqui, estas árvores aqui que estão cortadas a meio.
A árvore, ela fica toda como está na parte de cima e depois ela é cortada e lhe sai aquela casca. Aquela casca pode ter 4, 5, 6 centímetros de espessura. E dessa casca é o que se chama a cortiça. E essa cortiça, estas árvores, elas são características de Portugal. Porque além de Portugal só tem um pouco em Espanha e nada mais. Não existe em mais lugar nenhum. E onde a cortiça, por exemplo, uma parte já mais simples, as rolhas das garrafas, é tirado disto, são cortiça. E como tantos outros utensílios que se extraem da cortiça, como até decorações para paredes, isolamentos, várias coisas. Então é desta beleza que está aqui, que é uma árvore, que é uma beleza, e onde também sai um fruto que se chama a bolota, onde os animais, os porcos, se alimentam. Quando elas caem neste tempo e o animal vem e come e aqui engorda, não é? Engorda em pouco tempo, porque a bolota é muito forte. E então, essa árvore, além disso, tem mais algumas coisas, mas essas são o essencial. E o essencial mais é a cortiça, porque é daqui que vai cortiça para todo o mundo. Aqui em Portugal se come muita carne de porco. E por isso, queridos, há 2 tipos de porcos aqui. Então existe o porco preto e existe um outro tipo de porco que o pastor brincou e disse que é o porco chinês, que ele é meio assim pintadinho. Então o porco chinês é aquele que fica ali a rolar na lama, mas o porco preto é aquele criado mesmo separado. Então ele fica no pasto e no final do dia se coloca no curral e ele passa a noite ali, no outro dia solta ele novamente no pasto e depois o recolhe. Então ele tem assim uma criação, né, diferente, e por isso, segundo aqui os portugueses, eles dão preferência para esse porco. Por quê? Porque ele é mais saudável do que o outro. E o pastor está aqui mostrando pra gente produtos que se fazem com essa carne, né, pastor? Amém. Isso mesmo, está correto o que a pastora falou, e eu vou só acrescentar um pouco mais. É que a questão do porco preto é um porco criado com bolota. Bolota é um fruto que tem uma árvore que só tem aqui em Portugal. Não tem em mais nenhum outro lugar. E esse fruto vem de uma árvore que também dá a cortiça. Então o porco se alimenta desse fruto. E é um porco que é livre, ele não está preso, não está fechado, ele anda livre pela herdade, né? Pela fazenda, não é? E então quando ele vem à noite, ele recolhe, dorme e no outro dia ele sai e continua na mesma. Então é um porco que não cria gorduras como o outro porco de chiqueiro, não é? Então é um porco mais saudável, a carne fica mais febra, não é? E o sabor é completamente diferente, não é? E então eu vou-lhe agora apresentar aqui também um do porco preto. Vou quebrar. Esse é o chouriço alentejano. Isso, chouriço alentejano. E quem vai provar, queridos, é o Aragão, pastor Aragão. Ei, pastor Aragão vai ter o privilégio de provar aqui já. É um garfinho pequeno, mas ele come igual. Vamos partir aqui que vocês vão ver. Este é de porco preto. E pastor, isso se come assim cru mesmo? Ou você faz... Isto é assim, isto não está cru. Ah! Isto é uma carne que... portanto, a carne tira-se do porco, o animal é morto, tira-se esta carne e esta carne é enchida, não é? Na tripa do próprio animal. E então esta carne é enchida e depois fica uma certa temporada a fumar, não é? Até ela ficar meia seca. E então aí ela fica gostosa de comer, mas não é crua. Ela é temperada assim. Pastor Aragão, vou-lhe dar um bocadinho que é para o senhor provar e depois vai provar do outro. A pastora também quer provar? Depois, pastor.
Obrigada. Depois, ok. Delícia. Gostoso. Este é do porco preto. E você não sente que tem gordura, pastor? Olha, Bem, parece o salaminho italiano. parece salame italiano. Ah, então é uma delícia. Agora vamos ver do outro porco, do porco branco. Olha a cor. Você acompanha com aquele queijinho, pastora? Aquele queijinho que a gente viu ali, né? Vamos ver, este é do porco branco, mas também ficou bom porque ele é fumado na lareira do lume. As lareiras, como eu tenho aqui aquela lareira ali, não é? Que antes se fazia fogo no chão, agora se faz fogo e este chouriço fica a fumar. E então ela depois fica muito apetitosa, como vocês veem a cor aqui. E agora o pastor Aragão, como está provando, ele vai provar este e ele mesmo vai dizer qual é a diferença que achou. Depois. Então isso é tudo defumado. É o de sabor. Tem diferença, não é? Mas gostoso igual. Gostou dos dois? Não Pronto. é rançoso. Pronto. Dá para comer. Então- Delicioso. Amém. E agora vamos então provar aquele que é do porco branco mesmo. Esse é um pouco apimentado? É um pouco, mas pouco mesmo. Este aqui é um bocadinho mais. E agora vamos ver Também é da carne, não é? este também. E então este aqui é do porco branco também, mas ele já tem uns condimentos que estes não têm, não é? Já tem um pouco de picante. Há quem gosta do sabor do picante. Esse já é um pouco picante. É, mas este aqui o senhor vai provar agora. Também é um chouriço gostoso, alentejano. Mas isto é para vocês verem que há várias qualidades de linguiça, não é? Onde a linguiça que se destaca, depois destas todas, é esta realmente, é do porco preto. Esta tem outra cor, tem outro sabor, é bem diferente. Vamos ver aqui. Vamos ver essa. Não estou sentindo ainda apimentado. Mas depois... Mas é gostoso. É. Mas é gostoso. Todos os três é gostoso. Muito gostoso. Agora, o pastor Aragão mesmo, ele vai dizer qual é que foi o mais gostoso para ele, dos três que provou. É difícil. Esse está gostoso. Eu quero provar um pedacinho desse porque eu gosto de pimenta. Ok. Mais pouquinho, porque quando, queridos, eu vejo essas gorduras aqui, me dá uma aflição. Eu não gosto de comer gordura. Pastor? Mas eu vou provar só por Mas causa da pastora, pimenta. esta gordura, ela é saudável, sabe porquê? Que esta a gordura é do toucinho, é da barriga do porco. Então não é um colesterol ruim? Não. Este é da barriga do porco. Se chama toucinho. Pastor, eu senti mais pimenta nesse aqui do que nesse. Não sei se é impressão. Senti mais neste. Mas nesse aqui. E gostou mais deste ou menos? Não. Todos têm um sabor Diferente, né? Esse aqui é gostoso. Eu comi por último, achei talvez o mais gostoso, mas todos são gostosos. Queridos, uma delícia, viu? Fica aí a dica, então, dos produtos que se Amém. fazem com o porco preto. Amém. E também com o porco branco. Zé do Bacalhau, eu já consigo até sentir o cheiro. Nós estamos cá na porta e aquele cheirinho vem vindo aqui, queridos, e entrando no mais profundo assim do nosso estômago. Agora, sabe aquela história que sempre te contaram? Que quando você era criança, sobre Papai Noel, que ele descia na sua chaminé no Natal, mas quando você cresce, parece que você descobre que Papai Noel não existe. É a mesma coisa com o bacalhau. Não vou ser eu a estraga surpresa, eu vou deixar o pastor Damas contar para você a verdade sobre o bacalhau. Amém, é verdade. A verdade mesmo sobre o bacalhau é que o bacalhau, dizem muito que o bacalhau de Portugal, mas na verdade Portugal não tem bacalhau. Olha aí, querido. Bacalhau vem dos países nórdicos, principalmente da Noruega. Agora, onde Portugal é rico é em carapau, sardinha e outros peixes assim. Agora, realmente o bacalhau, não. Portanto, isto é uma história que é muito mal contada, que as pessoas pensam que é bacalhau português, mas bacalhau português não tem, não. Agora, que os portugueses
importa o bacalhau e fazem do bacalhau o melhor prato que a gente comeu, isso é verdade. E tem milhares de pratos. A gente acha bacalhau Zé do Pipo, bacalhau com nata, bacalhau aposta, bacalhau é abraço. Queridos, é tanto bacalhau que nem eles próprios guardam tantos nomes. E cada um é mais gostoso que o outro. Eles podem não ter o bacalhau, mas são o rei de fazer a bacalhauada. Verdade. Realmente nós somos os reis do bacalhau. A cozinhar o bacalhau não tem outro igual, não. Porque toda a gente vem para comer o bacalhau cozinhado pelos portugueses. Porque a história do bacalhau é muito engraçada, que eu ainda vou contar. O bacalhau antigamente era a comida do pobre. Porque qualquer pobre podia comer bacalhau. Hoje, porém, o bacalhau é a comida do rico. Porque o bacalhau já está tão caro como a gente não imagina. E o pobre antes, ele conseguia comprar o bacalhau porque era baratíssimo. E ninguém comia bacalhau, não é? Ao princípio. Nos outros países até o bacalhau eles nem sabiam o que era. Mas nós comíamos o bacalhau e o bacalhau era bem baratinho. E o pobre enchia a barriguinha com o bacalhau. Hoje o pobre já passa assim a abrir a boca porque quem tem o dinheiro no bolso é o rico e ele está no poder de comprar. Mas mesmo assim o pobre, ele vai comendo da mesma maneira e vai comendo ainda mais que o rico. Porque o pobre, aquele que realmente é pobre e que tem fé que come bacalhau, pode comer bacalhau todos os dias. E o rico só come enquanto tem dinheiro e quando tiver dinheiro pode ter muito dinheiro, mas não tem bacalhau. Então o pobre na fé come bacalhau todo o dia. Amém! Mateus capítulo 7, versos 13 e 14 diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Hoje você conheceu a cidade antiga de Évora, dentro das muralhas, com suas ruas estreitas e as suas ruas largas. Neste ensino, nós aprendemos que a porta estreita nos conduz à vida eterna. Isso significa que há apenas um caminho que conduz à vida eterna e poucos são os que decidem andar por ele. E esse caminho, o modo de chegar ao céu, é crer em Jesus Cristo, porque apenas Ele morreu por nossos pecados e justificou-nos diante de Deus. Eu e você precisamos, muitas vezes, abrir mão da nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Precisamos negar essa autossuficiência. Precisamos abandonar velhos costumes, porque nós precisamos seguir os passos de Cristo, ainda que esses passos não nos dê popularidade. Negar a nós mesmos para seguir a Cristo é a atitude verdadeira e correta. É a atitude que nos colocará no caminho certo, no único caminho que nos leva e nos conduzirá à vida eterna. Escolha a porta estreita, escolha viver os passos de Jesus Cristo.